Boa tarde, somos estudantes de medicina da Univangélica e fizemos um trabalho de iniciação científica a respeito dos aspectos biopsicossociais femininos, um olhar humano por trás das grades. O nosso trabalho é composto pelo grupo Jordana Lúcio de Barros, Giovana Azevedo Rodrigues, Isabela Veiga Martins, Camila Marques Lacerda e Iago Gouveia de Mello. Esse é o banner do nosso trabalho, composto de introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Sobre a introdução, sabe-se que o sistema carcerário do Brasil foi elaborado como uma forma de, por meio de um isolamento social, trazer um aprendizado e, assim, uma consequente reinserção social após cumprir uma pena estabelecida. No intervalo entre 2000 e 2016, houve um aumento de 445% das mulheres encarceradas, sendo que elas apresentavam um determinado perfil. Geralmente eram mães, negras, com baixo nível de escolaridade e na idade em que estão economicamente ativas e em sua idade reprodutiva. Geralmente, essas mulheres apresentam como crimes cometidos o tráfico de drogas, além de estelionatos e de roubos. Em 2003, foi criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que visava garantir direitos como o acompanhamento de pré-natal, o exame de mama e o controle do câncer de colo uterino. Porém, só em 2009 ocorreu o surgimento de uma lei que realmente proporcionava o acesso integral tanto na saúde de gestantes quanto no recém-nascido. E apesar de todo esse ornamento jurídico e de direitos garantidos, a insalubridade e as condições nas prisões distanciam muito aquilo que está proposto na teoria e do que realmente ocorre na prática, dificultando cada vez mais a recuperação moral de cada um dos indivíduos encarcerados. Olá, meu nome é Iago, sou acadêmico de medicina no terceiro período da Evangélica e eu vou falar um pouco sobre o objetivo e a metodologia da nossa revisão literária. Nosso principal objetivo nesse estudo foi descrever a saúde feminina e os aspectos biopsicossociais das mulheres encarceradas no Brasil. Para que fosse possível cumprir esse objetivo, a gente adotou a seguinte metodologia: uma revisão integrativa de literatura, utilizando 29 artigos de 3 grandes bases de dados, que foram a Cielo, a BVS e o Google Acadêmico. Ainda dentro da metodologia, a gente utilizou mais alguns parâmetros, que foram os idiomas inglês e português. Os artigos foram retirados de um intervalo de tempo de 2010 até 2020. E como questão norteadora, para que a gente conseguisse continuar o nosso trabalho, a gente fez a seguinte indagação: como o sistema de saúde prisional pode afetar os aspectos biopsicossociais das mulheres encarceradas no Brasil. Meu nome é Giovana Azevedo Rodrigues e hoje vou falar para vocês sobre a discussão e os resultados desse trabalho. Dentro dos resultados foram analisados 29 artigos originais em busca dos direitos biopsicossociais das mulheres encarceradas no cenário brasileiro. A categorização ocorreu em 4 temas, utilizando estes 29 artigos que serão discutidos durante todo esse trabalho. Algumas das categorias são as necessidades humanas básicas asseguradas, a maternidade na prisão, os direitos biopsicossociais violados das mulheres encarceradas e a estrutura social que permeia o encarceramento. Dentro dos direitos biopsicossociais violados das mulheres encarceradas, nós elaboramos um infográfico, sendo que todos os aspectos contidos no mesmo são igualmente importantes. Devido a essa importância, eles têm os mesmos pedaços na pizza. Dentro das necessidades humanas básicas asseguradas, podemos falar que, segundo Foucault, a pena ela deveria ser individualizada, tendo como foco o indivíduo punido, sua transformação e o modo como ele reage ao sistema carcerário. Prisão deveria ser um mecanismo de conhecer-se, a divisão dos juízes, aplicar, coletar dados para se conhecer melhor cada indivíduo e as formas de trabalho que possam ocupar o seu tempo e assim tornar a pena um momento de reflexão acerca dos atos para que o indivíduo se transforme e não cometa outros atos que resultem em reincidência.
Dentro dos direitos sexuais e reprodutivos, iremos abordar 3 aspectos, sendo o primeiro deles a Constituição brasileira, que confere como dever do Estado assegurar a livre realização desse direito de modo igualitário, sendo que no cárcere a ONU confere o dever de ter meios de assistência, prevenção e educação em saúde das mulheres, e o CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, confere o direito à visita íntima constitucionalmente. Logo, alguns desses direitos são mostrados nas figuras abaixo, que são os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, tanto aquelas encarceradas como aquelas em liberdade, sendo alguns deles de receber educação sexual e reprodutiva, poder tomar decisões e saber identificar abusos, ter acesso a sexo seguro, casar, constituir família e ter filhos caso queiram. Dentro das necessidades humanas básicas asseguradas, temos os conhecimentos acerca de saúde sexual e reprodutiva e IST/AIDS, sendo que essas mulheres os adquiriram por meio das mídias, de conversas informais, tanto dentro do cárcere quanto fora dele, no presídio, por meio da participação em atividades de educação e saúde. Temos um gráfico de pizza com 4 pedaços igualmente divididos para representar que nenhum deles é um meio mais importante de se adquirir conhecimento. Todos são válidos em sua integridade. Quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, teremos mais alguns demonstrados nas figuras abaixo: ter privacidade, expressar o gênero e a educação sexual, ter acesso à saúde sexual e reprodutiva e conservar a fertilidade são alguns deles. Agora, iremos falar um pouco sobre os direitos biopsicossociais violados das mulheres encarceradas. No quesito saúde, o conceito da OMS não tem sido seguido em diversos aspectos. Iremos falar agora um pouco sobre cada um deles. Quanto à dieta, há apenas um único tipo de comida oferecida em cada uma das 3 refeições diárias dessas mulheres, sendo que, nesse sentido, aquelas mulheres que não gostarem desse tipo de alimento deverão aguardar para a próxima refeição, passando fome ou ingeri-lo contra a sua vontade. Além disso, para piorar essa situação, esse alimento é fornecido sem nenhum critério nutricional. Logo, a facilitação da proliferação de doenças como diabetes e hipertensão. No quesito higiene, o governo não fornece uma quantidade de produtos adequada para a higiene pessoal dessas mulheres. Nesse sentido, elas ficam dependentes dos seus familiares e de outros agentes externos, como ONGs. No quesito limpeza, a cela é suja, quente e com fumaça de drogas, logo trata-se de um ambiente insalubre. Há doenças como diabetes e hipertensão. No quesito higiene, o governo não fornece uma quantidade de produtos adequada para a higiene pessoal dessas mulheres. Nesse sentido, elas ficam dependentes dos seus familiares e de outros agentes externos, como ONGs. No quesito limpeza, a cela é suja, quente e com fumaça de drogas, logo trata-se de um ambiente insalubre. Há alta proliferação de ISTs. Além disso, no quesito saúde, há diversos serviços que não são oferecidos, e aqueles oferecidos são de modo esporádico, ou seja, essas mulheres somente vão para uma especialidade médica em uma UPA quando elas se encontram em uma alta gravidade. Logo, elas fazem um processo curativo quando deveriam fazer um preventivo. Agora, falando um pouco sobre os direitos biopsicossociais violados das mulheres encarceradas dentro do quesito saúde mental, essas mulheres apresentam baixos níveis de saúde mental, dificuldade em estar bem consigo mesmas e com os outros, dificuldade em buscar ajuda e em reconhecer seus limites, desconforto emocional, alta probabilidade de desenvolverem problemas comportamentais, feridas do passado abertas. De quando em liberdade, tudo isso facilita com que elas sintam medo, tristeza, raiva, dor, o que vai aumentar a probabilidade de reincidência no sistema carcerário, causando todo esse contexto novamente, gerando uma reação em cadeia de muitas reincidências.
Para finalizar, os direitos biopsicossociais violados das mulheres encarceradas, falaremos sobre os aspectos ginecológicos, abordando diversas pesquisas e seus dados. Quanto ao Papa Nicolau, houve uma cobertura reduzida, sendo que 26,3% foram submetidas ao exame, não são submetidas ao exame ginecológico com frequência, há uma preferência por não fazerem esse exame por estarem grávidas ou por falta de informação. No quesito HPV, 66,67% estavam infectadas. Destas, 11,11% eram bissexuais, 7,41% eram homossexuais. Quanto aos métodos contraceptivos, 53,6% relataram não utilizarem. Olá, meu nome é Camila e vou dar continuidade a essa parte da discussão, entrando no tópico sobre maternidade na prisão. Os dados do Ministério da Justiça revelam que no ano de 2008, cerca de 27 mil mulheres estavam encarceradas no Brasil, sendo que 1,24% delas estavam grávidas, 1,04% possuíam filhos na prisão e 0,91% estavam em período de amamentação. Os dados também revelam que 16,3% das prisões possuíam creche, 27,45% das prisões possuíam uma estrutura adequada para a permanência das gestantes e 19,61% das prisões possuíam berçários. As encarceradas relatam que a gravidez na prisão supra a melhoria do estado de solidão que elas vivem nessa prisão e a escassez de vínculos afetivos. Por outro lado, essas mulheres preocupam-se não somente por estarem vulneráveis ao passarem pela maternidade sozinhas, mas também com o ambiente que essas crianças estarão inseridas assim que nascerem. Por ser violento, com discórdias, com atendimento médico limitado, onde elas sofrem maus tratos, insegurança e passam por situações desconfortantes. Em outro contexto, algumas acreditam que terão sua pena reduzida em função da gravidez. No contexto da maternidade, existem 3 situações: a maternidade interrompida, a desautorizada e a exclusiva. Em relação à maternidade interrompida, a mãe ela tem a consciência de que o filho dela permanecerá com ela apenas por um tempo determinado na prisão. Em relação à maternidade desautorizada, a mulher ela se sente com o direito de cuidar de seu filho e de integrá-lo àquele ambiente, haja visto que elas permanecerão com a criança por um tempo determinado. Por fim, em relação à maternidade exclusiva, vale recordar que a mulher encarcerada ela é a única responsável pela segurança, saúde e a vida do seu filho naquele ambiente hostil. As gestantes, quando atingem cerca de 8 meses de idade gestacional, são transferidas para as prisões nas capitais brasileiras, onde viverão um período após a privação de liberdade com seus filhos. Os espaços destinados às crianças e o tempo em que as crianças permanecerão nesses presídios variam de estado para estado. Quando as crianças atingem cerca de 1 ano de idade, elas devem ser entregues a algum familiar ou então são entregues para adoção. Ao ter a presença do filho da prisão, a mulher vive uma forma de reconstrução social e afetiva, começando a formar um vínculo por meio do cuidado e da amamentação. Essa rotina de maternidade propicia a recuperação de vínculos com outras pessoas e com ela mesma. Para a prisioneira, o aleitamento é uma forma de proteção para ela e para a criança, e é uma forma pela qual ela se sente autovalorizada, sente o acolhimento e a capacidade de amamentar e de exercer o seu papel como mãe. Agora, entrando no último tópico da discussão, que é o tópico da estrutura social que permeia o encarceramento, é importante ressaltar que no sistema prisional existem alguns atores, que são as presas, os agentes prisionais, as visitantes, os vendedores e as religiosas. Nesse sentido, as presas permanecem como membros da família, pois para mantê-las na prisão é necessária uma ampla rede de fatores que envolvem dinheiro, rede de solidariedade e auxílio, cuidados com o filho e com o lar. Logo, esse laço é um fator importante a se pensar nas estratégias de promoção da saúde. Em relação à estrutura familiar e à prisão, é possível concluir que a prisão de indivíduo afeta toda a estrutura familiar que esse cidadão está incluído. Quando se trata de mulheres encarceradas, o vínculo mãe e filho é cortado em razão da prisão, o que traz à tona os aspectos que afetam o psicológico dos indivíduos que estão próximos da presa, como a sensação de abandono, vivida tanto pela mãe, que se culpabiliza pela situação da criança que perdeu a figura materna, quanto pelo filho, que se sente abandonado. Por fim, existe uma particularidade em relação às mães encarceradas que possuem filhos adolescentes.
os quais estão passando naturalmente por uma fase de mudança e amadurecimento e por isso tem consequências dessa situação. As dificuldades normais dos adolescentes, somadas a fator de abandonamento, podem gerar conflitos entre esses indivíduos e seus cuidadores temporários. Olá, meu nome é Isabela Veiga e eu vou apresentar um pouco sobre a conclusão. Diante de tudo aquilo que foi exposto e discutido pelos meus colegas, é possível concluir que o sistema carcerário brasileiro é baseado em um sistema patriarcal, ou seja, ele garante apenas as necessidades dos homens e aquelas singularidades que as mulheres têm, como a gravidez, a amamentação, as mulheres que estão no seu período fértil e que passam pelo período menstrual e os exames ginecológicos importantes para a prevenção de câncer não são atendidos nesse sistema tão patriarcal. Então, é muito importante que sejam criados formas de atender às necessidades singulares das mulheres e assim a gente consegue uma equidade entre os direitos dentro do sistema carcerário e também na sociedade em geral. Outro ponto também é a condição insalubre que os presídios em geral apresentam. Então, essas condições insalubres dificultam a promoção da saúde, do conceito de saúde proposto pela OMS, ou seja, a saúde em todas as suas faces, que seria a física, a psicológica, a saúde social. E a promoção dessa saúde é dificultada e então a gente acaba violando os direitos desses indivíduos. E a partir da violação dos direitos desses indivíduos, a gente deixa de ter um olhar humano para eles e também dificulta a sua reinserção posteriormente na sociedade. Aqui apresento a vocês o QR Code, onde vocês podem acessar todas as nossas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Muito obrigada! Mais uma vez, apresento a vocês o banner do nosso trabalho, composto de introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Nós, do terceiro período de medicina da União Evangélica, agradecemos a todos que colaboraram para a realização desse trabalho e aos professores que assistiram. Muito obrigada!